Olá meus irmãos. Amados irmãos, peço que inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se você já é um inscrito, compartilhe a todos e que Deus vos abençoe sempre. O tema apresentado: vivemos na última hora do fim dos tempos. O arrebatamento. A hora da verdade está chegando para a Igreja de Jesus. Certa vez um pastor me perguntou: você acha que Deus vai deixar para a tribulação milhões de evangélicos, simplesmente porque estão debaixo do ecumenismo? A isso, respondi: não acho nada de mim mesmo, mas fico com o que a palavra de Deus nos diz sobre o ecumenismo. Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e incorra na sua condenação. Apocalipse 18:4. Não sei se ele mudou de ideia depois de examinar todas as passagens bíblicas que lhe enviei. Espero que sim, porque esse tipo de pensamento ou doutrina decretará a morte espiritual sobre a grande massa evangélica mundial. Digo evangélica considerando todos aqueles que se dizem crentes e seguem o evangelho em variadas denominações. O alerta é para todos os crentes em Jesus, mesmo para os que compõem uma decadente Laodiceia. O crente não pode rejeitar a verdade, pois ela foi enviada para nos libertar das mentiras do diabo e seus aliados. Então, vamos à verdade, poderosa para ensinar e abrir dar entendimento. A última hora e os laços que prendem e distanciam a Igreja da verdade bíblica. No atual contexto em que a Igreja evangélica se comprometeu com o movimento ecumênico, a profecia sobre a última hora, descrita pelo apóstolo João, torna-se importantíssima para o momento em que vivemos. A última hora é um aviso destinado aos crentes que viveriam na última era da Igreja de Cristo. E essa última hora é cercada de sinais bíblicos e avisos divinos para que a Igreja e os escolhidos escapem da tempestade que virá sobre o mundo inteiro, para tentar os que habitam na terra. Essa tempestade, denominada tribulação e grande tribulação, serão os 7 anos da sentença divina decretadas sobre a humanidade que está em rebelião contra o Evangelho. O dever de todo pastor é preparar a noiva para as bodas do Cordeiro. Muitos pastores estão cometendo loucura ao desfrutar da noiva que Jesus lhe confiou, para que a preparasse para ser a noiva de Cristo, apresentando-a pura, sem mancha ou mácula, no dia das bodas do Cordeiro. Quando Jesus voltar, irá querer sua noiva adornada para as bodas. Mas será isso que Jesus encontrará em todas as igrejas? Será que as igrejas evangélicas estão adornadas, sem mancha e sem mácula, para entrarem para o casamento com seu noivo Jesus Cristo? Diante de tal responsabilidade, entendemos que o dever ministerial de todo pastor é demonstrar aos irmãos em Cristo que estamos vivendo na última hora e que muitos crentes ainda estão adormecidos na fé e enganados por falsas doutrinas que enlaçam a Igreja de Jesus Cristo nesse início de século. O risco de ser deixado para trás. Nesse presente momento, os crentes estão, em sua imensa maioria, dormindo a sono solto. Sequer questionaram e ainda não questionam o rumo dado às igrejas evangélicas por suas lideranças, que os desligou da palavra de Deus, para ligá-los ao ecumenismo. Se Cristo vier agora, milhões de evangélicos ficarão de fora do arrebatamento. Portanto, a última hora é momento de despertamento. O arrebatamento será, na verdade, um momento de juízo, no qual será finalmente revelado quem foi escolhido e quem será deixado para trás como restolho da colheita. Não vale a pena continuar dormindo, ignorar o assunto e pensar que Cristo tarde virá ou que as coisas não são bem assim. Não desperdice todo o tempo gasto em escolas dominicais, cultos, estudos bíblicos. Não permita que tudo isso tenha sido em vão em sua vida. Acorde para a realidade agora ou não participará das bodas do Cordeiro. Veja. O despertamento antecede o arrebatamento. O assunto sobre o fim da Igreja através do arrebatamento é vasto, e muito teríamos a dizer. Porém, nossa intenção aqui e agora é despertar os que ainda dormem na fé, sonhando com fama, riquezas, glórias terrenas ou sucesso profissional e se esquecem de conferir nas Escrituras o que estão aprendendo com suas lideranças e os rumos do que suas igrejas estão tomando quando se desalinham em relação aos fundamentos bíblicos do Evangelho. Tais crentes perderão todo o seu tempo na fé, pois no momento do arrebatamento dos escolhidos, estarão muito distantes do portal da eternidade e com suas lâmpadas apagadas. Esvaziaram-se da essência do Evangelho e encheram-se de vaidades, ganâncias, falsos ensinamentos, amando o mundo e afastando-se de Cristo, o portal da eternidade. Por isso Cristo lhes chama de as virgens loucas. Não fizeram caso dos alertas bíblicos que receberam.
Não se aproximaram do portal, que é Cristo. Afastaram-se dele seguindo doutrinas de homens. Mas, ao contrário dessas, as virgens prudentes mantiveram acesas suas lâmpadas em meio à escuridão espiritual que encobriu o mundo nesse início do século XXI. E, graças a essa luz, perceberam que já viviam a última hora de 1 João 2,18. Todas adormeceram. É verdade, Mateus 25,5. Mas houve um despertamento para as virgens prudentes, eis e o noivo. E, como se mantiveram próximos à porta das ovelhas, que é Cristo, quando ela se abriu, logo entraram, e fechou-se o tempo da salvação pela graça. Mateus 25,10. Então, acorda, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá e ainda terás tempo para se juntar ao grupo da noiva prudente. De onde vêm os sinais para a igreja de Jesus? Mas de onde está soando esse brado de alerta? Aí vem o noivo. Ele está vindo pelos sinais dos tempos que a Bíblia Sagrada estabeleceu para alertar os crentes escolhidos. Quando vemos a natureza em fúria e descontrole, podemos ouvir eis e o noivo. Ela, natureza, está anunciando a ira de Deus sobre a humanidade rebelde ao Evangelho. Quando vemos a degradação moral da sociedade, ouvimos novamente eis e o noivo. Quando vemos a corrupção geral do gênero humano, escutamos outra vez eis e o noivo. Quando lemos notícias de uma possível chuva de meteoros sobre a Terra, lá vem de novo o alerta eis aí o noivo. Por quê? Simplesmente porque todos esses eventos sinalizam para o retorno iminente de Jesus Cristo para buscar sua noiva através do arrebatamento. E estão por toda parte nos últimos anos. Veja os noticiários, e veja a sujeira toda que está invadindo os lares do Brasil e do mundo por programas, filmes, novelas e seriados que idolatram a licenciosidade da vida, nos incitando a aproveitá-la ao máximo e rejeitar a obra salvadora de Cristo na cruz. Jesus está voltando, e Satanás quer a humanidade bem suja e corrompida, garantindo assim que ficarão a seu lado e serão seu exército na luta contra Jesus na última guerra entre a luz e as trevas, descrita em Apocalipse 19:11-21. E ele, Jesus, é quem vai dar a todos esses a paga merecida por seus crimes, adultérios, corrupção, etc., etc., como removendo da terra seus escolhidos e enviando o anticristo para exercer o juízo determinado por Deus sobre essa geração incrédula e perversa. Esse tempo é o tempo divino de destruir os que destroem a terra. Se você quer escapar de todo o mal que Deus já determinou para os 7 anos do período da tribulação e da grande tribulação, se arrependa de seus pecados, peça perdão a Jesus, aí no seu quarto, na sua casa. Aceite-o como seu Salvador e seu Senhor, de todo o seu coração. Entregue seus caminhos a Ele e deixe-o te guiar. Prove o novo nascimento e a alegria de ser uma nova criatura, um novo filho de Deus, nascido da Palavra e do Espírito Santo. Uma nova criação de Deus. Eu sou. Diga agora. Deixe para trás sua vida mesquinha e abominável e tome posse da verdade do Evangelho, da santidade. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Portanto, seja de santos porque eu sou santo, diz o Senhor Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Arrebatamento, decepção para uns, alegria para outros. Toda a classe evangélica espera o arrebatamento. Mas, meus irmãos, todos nós subiremos. Ou alguns, ou talvez muitos, talvez a maioria, ficarão de fora. A resposta é: a maioria ficará de fora. Por quê? Porque Jesus disse: muitos são os chamados, porém poucos serão os escolhidos. Ser crente em Jesus Cristo e não mudar de vida, não provar o novo nascimento e não ter sua vida e seu caráter transformados, mas continuar no lamaçal do pecado frequentando uma igreja, só aumentará sua condenação. Porque a sentença para os frequentadores de igrejas é essa: melhor lhes fora que nunca houvessem conhecido a verdade, do que, conhecendo-a, desviarem-se dos santos mandamentos de Deus, o Evangelho. No dia do arrebatamento, muitos ficarão para trás. Quando se derem conta do acontecido, buscarão a Deus em oração, dizendo: Senhor, nós fizemos isso e aquilo em teu nome. Em teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos, anunciamos o Evangelho. Mas jamais mudaram de vida, foram apenas mercenários de Cristo, servindo com objetivos financeiros, amando lucro, sendo servos da avareza. Há quem se aproxime de Cristo apenas para ter uma boa vida, por interesse. Tratam a Cristo como tratam as demais pessoas ao seu redor, manipulando-as para crescer e enriquecer. Objetivos torpes, crentes torpes.
A sentença para esses será justa, então lhes direi abertamente: não vos conheço. Assim dirá Jesus. E então, para esses, haverá pranto e ranger de dentes. Essa é a sorte dos crentes carnais, que encheram as igrejas evangélicas com suas carnalidades, heresias e vaidades vãs. Então vão, continuem na balada gospel. Continuem idolatrando seus guias cegos, que lhes ensinam falsas doutrinas. Digam amém a tudo que Deus abomina. Continuem enchendo as medidas, buscando a Deus por recompensas materiais. Continuem seguindo a teologia da prosperidade. Continuem ignorando a palavra de Deus que anda gritando aos teus ouvidos: eis que estou à porta e bato. Jesus está clamando do lado de fora da porta do teu coração, da tua igreja cega. Pobres crentes amaram a vaidade, estribaram-se na mentira, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Pobres almas, caindo no mesmo engano da irmã Laodiceia, que se dizendo rica, encontrava-se desgraçada, pobre, miserável, cega e nua perante Deus. Foi aconselhada a buscar o ouro da sabedoria verdadeira, a se vestir com as vestes da santidade, para cobrir sua nudez espiritual e pingar colírio em seus olhos para que passasse a enxergar as coisas como são aos olhos de Deus. Se ignorarem isso, a recompensa virá, e virá galope, e será tristeza, pranto e ranger de dentes se não houver arrependimento entre os crentes carnais, escravos de Satanás sob o manto de mentiras e ilusões. Quem e quais serão os salvos segundo a Bíblia Sagrada? Ler a Bíblia Sagrada, a fonte incessante da palavra de Deus, nos enriquece e dissipa todas as dúvidas. Por isso, se alguém tem uma pergunta, deve procurar a resposta na palavra de Deus. O que ela nos diz é a verdade, e não existe outra. E é da Bíblia Sagrada que vem a resposta a essa pergunta, no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 2, o 13 e o 14. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Somente os filhos de Deus serão salvos. Como vemos, os salvos serão somente os filhos de Deus, os que provaram o novo nascimento. Sem ele, ninguém será salvo. Como disse Jesus a Nicodemos: se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E, logicamente, se alguém não poderá ver, menos ainda conseguirá entrar nele. Note bem em João 3:3-5. É mesmo já a última hora. Para os momentos finais da Igreja de Jesus na Terra, as Escrituras Sagradas alertam: não ameis o mundo nem o que nele há. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por isso conhecemos que é já a última hora. 1 João 2:15-18. Estamos vivendo na última hora da Igreja de Jesus sobre a face da terra. O arrebatamento sobrevirá repentinamente sobre todos nós, trazendo alegria eterna para uns e desespero eterno para outros. Não jogue fora seu tempo na fé, vivendo para si mesmo e não para Deus. Renove agora mesmo sua aliança com Jesus. Levanta-te, põe-te em pé, e Deus falará contigo. Amém? Que Deus vos abençoe e restaure a sua comunhão com Jesus Cristo, vos preparando para o momento histórico da Igreja de Jesus, o arrebatamento da noiva de Cristo. Esse se tornará o evento mais importante da história da humanidade, nos calendários depois de Cristo, já há mais de 2000 anos. A Bíblia é clara em dizer que somos todos pecadores e que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Jesus disse que se você o confessar perante as pessoas publicamente, ele irá confessar o seu nome perante seu Pai Celestial e perante os santos anjos. Mas se você negá-lo perante as pessoas, ele irá negá-lo perante ao Pai. Eu gostaria de fazer um pedido. Se você nunca declarou Jesus Cristo como seu Salvador publicamente e não pediu-lhe para ser Senhor de sua vida, ou se você não tem certeza de que o céu será sua morada eterna, lembre-se de Jesus nu e pregado na cruz. Ele fez isso por você. Ele suportou a sua vergonha. Se esta oração tocar seu coração, Deus irá salvar sua alma e Ele te dará num futuro próximo a oportunidade de tornar isso público. Ore conosco,
especialmente aqueles que estão na congregação e pecaram. Senhor, eu creio em Ti. Tu és meu Criador. Eu sou um pecador que pecou várias vezes, consciente e inconscientemente. Sei que pequei e perdi minha marca. Estou preso ao pecado. Jesus, eu creio em Ti. Tu és o eterno Filho de Deus. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que carrega meus pecados. Eu creio que morreste numa cruz, oferecendo teu sangue inocente pela minha alma culpada. Creio que foste morto em sacrifício de salvar a minha alma de todo o pecado e do inferno, mas ressuscitaste ao terceiro dia, provando que és Deus de nossas vidas, tu vives para todo sempre. Clamo-te como meu Senhor, clamo-te como meu Salvador. A Ti entrego minha vida. Amá-lo-ei por todo o resto de meus dias. Eu pertenço a Ti, tanto o meu lado bom quanto o meu lado pecador. Todos os meus planos, todos os meus sonhos, entrego tudo a Ti. Que assim seja feito em mim. Creio que fui salvo, não pelas minhas boas obras, mas através da fé no Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Essa resposta é perfeitamente apropriada. A Bíblia diz que no céu não há alegria maior do que ver um pecador se arrepender. Aqui nós temos apenas uma pequena amostra do que acontece no céu ao testemunhar o que vocês fizeram hoje. Gostaria de dar mais uma advertência àqueles que testemunharam a esta mensagem de hoje. Quero lançar um desafio e alertá-lo a não aceitá-lo caso você não esteja preparado para ter o Espírito Santo agindo em sua vida. Não quero ser imprudente, apenas quero dizer que você não deve fazer sua confissão de fé sem ter plena consciência do que isso significa. Esse desafio é dividido em duas partes. Primeiro, você não deve mais temer a face do homem. Ele é o ente que mais tenta nos convencer de que não há céu e inferno. Por isso, não tema o homem. Em segundo lugar, você deve falar a todos os seus conhecidos sobre sua nova vida com Jesus, sobre o céu e sobre o inferno. Este é um grande compromisso. Todos os meus conhecidos que trouxeram outras pessoas para Cristo observavam seu compromisso para com Ele. Não há motivo de mantermos relacionamento com as pessoas sem compartilhar com elas essa gloriosa boa nova que é capaz de salvar as almas do inferno. Conversar com elas, entreter-se com suas presenças e nunca falar-lhes sobre Cristo e sobre a realidade do inferno é um crime contra o Espírito Santo. Todo relacionamento é uma porta aberta para transmitir a verdade que você testemunhou hoje. Isso é óbvio. Se você não está preparado para isso, eu entendo. Mas se você quer esse compromisso com Cristo, se você concorda com o que eu propus, repita comigo confessando ao Senhor: eu creio em Ti. Creio em Teu Filho Jesus e em Teu precioso Espírito Santo. Eu aceito o desafio desta hora. Declaro: é isso mesmo que eu quero. Esta é a minha confissão. Não temerei mais a face do homem. Não me deixarei levar pela opinião do homem. Minha reputação não tem importância. Eu repudio o temor ao homem. Testemunharei a todas as pessoas sobre Ti, Senhor Jesus Cristo, pelo resto de minha vida. E também testemunharei sobre a existência do céu e de um lugar chamado inferno. Não serei mais indiferente, despreocupado. Eu aceito Tua palavra. Não temerei, mas abrirei minha boca. É o que eu confesso ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, amados. Senhor, que desça suas tropas por toda esta cidade, nação e planeta, tropas de pessoas que sabem discernir o tempo em que elas vivem atualmente. Um povo que compreende que a eternidade está muito próxima. Um povo que vê claramente a glória do céu e os horrores do inferno. Um povo cuja prioridade é servir a Deus. Senhor, dai-nos da Tua graça. Eles, os internautas que visualizaram este vídeo aqui no canal, e até mesmo os inscritos do canal, hoje eles confessaram um compromisso com o Senhor, e sem Tua graça nada poderá ser realizado. Cremos que Tua graça é suficiente para que façamos aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Graça, graça, graça seja sobre o Teu povo no nome de Jesus. Irmãos, chegamos ao fim. Irmãos, vale lembrar que inscreva-se no canal, e ative o sininho, compartilhe a todos para receber notificações de novos vídeos. Se você deseja contar o seu testemunho aqui no canal, nos envie um áudio em MP3, ou nos escreva uma carta, para o e-mail abaixo na descrição do vídeo. E vamos publicar o seu testemunho aqui no canal, SBC Maker. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.